tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi bem antes até de querer ser candidato e definir que essa seria o pano de fundo, né? A linha de fundo do meu mandato, que é o grande cuidado de um governo deveria ser o de habituar as pessoas a não precisar mais dele. Então, o tempo todo a gente está falando de empreendedorismo, porque, para mim, são essas ferramentas ou essas possibilidades que a gente faz com que as pessoas ganhem ou tenham condições de criar oportunidades melhores para si, de se desenvolver, de gerar emprego, de gerar renda, e, obviamente, também de fiscalização, porque hoje a gente paga muito imposto, muitas vezes o imposto vai para áreas não essenciais ali, ou áreas diferentes do que a gente gostaria de ver o nosso suado dinheiro sendo gasto, e a gente quer garantir que o Estado cumpra o seu dever, em especial nas áreas essenciais. Então, empreendedorismo, gerar oportunidade, melhorar o ambiente de negócio e fiscalização para garantir que o Estado esteja executando bem suas ações e que ele esteja onde ele deve estar, que ele saia de onde ele não deveria estar, né? Porque hoje o Estado, obviamente, está muito inchado e não tem conseguido cumprir os seus devidos deveres e funções corretamente. E aí, de novo, né, hoje que a gente viu mais um recorde de óbitos no meio da pandemia, a pandemia trouxe para escancarar todas as deficiências do Estado, né? Num momento como esse, fica claro os grandes desafios que a gente tem de lideranças políticas, os desafios que a gente tem na saúde pública, os desafios que a gente tem no compartilhamento e tomada de decisão. Então, por isso também que a gente precisa de mais empreendedores e de novas lideranças na política. E agora eu vou entrar um pouquinho já na ação, né, na atuação. Bom, primeira coisa, né, primeiro dia de mandato, a gente tem que cumprir as promessas feitas, né? Quem me ajudou, bastante de vocês que eu vi aqui, me ajudaram muito na campanha e viram, né, que eu não fazia promessas porque grande parte do seu trabalho não dependia de você. Mas o que dependia de mim, a gente já começou a cumprir no primeiro dia de mandato, que é o respeito ao pagador de impostos e trabalhar muito, fazer muito, mas fazer muito e fazer mais com menos, né? Então, hoje eu estou com uma equipe de 10 dos 32 assessores que tem disponível, eu já cheguei a ter 6, já cheguei a ter 8, 7, enfim, mas a gente vai sempre manter uma equipe enxuta, uma equipe bastante técnica, inclusive, que eu reforço aqui meu obrigado e meus parabéns por todos que participaram de algum momento comigo e hoje tem alguns presentes. A gente já mudou bastante a equipe, né? A gente tem alguns desafios, muita gente boa passa, a gente tem planos de carreira ruins também, né? A gente tem bastante troca de gente boa, mas a gente sempre mantém uma equipe bastante técnica, competente e faz com que a gente consiga entregar. E aí abrir mão de carro oficial, auxílio moradia, auxílio saúde, o motorista, né? Tudo aquilo que a gente tem direito, o que fez com que agora em 2 anos de mandato, tenha economizado R$4.211.825,63. Eu sempre gosto de falar bastante esse valor e mostrar que a gente tem que estourar a corda pelo exemplo, né? A gente tem que estourar a corda do exemplo. Se os 94 deputados estaduais fizessem a mesma coisa, olha quanto dinheiro seria economizado ao longo de 4 anos num mandato. Então é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, a Assembleia Legislativa de São Paulo custa R$1,4 bilhão. Eu moro em Taubaté hoje, né? O orçamento de Taubaté, uma cidade de 310 mil habitantes, tem um orçamento menor que da Assembleia Legislativa de São Paulo. Um orçamento de perto de R$1 bilhão. Então, enfim, é isso que a gente está discutindo, né? Imagina se todas as assembleias fizessem a mesma coisa. Claro que eu vi aqui o Ramon, algumas pessoas falam, poxa, mas abriu bastante gente me fala, né, cara, você mora no interior, o carro oficial deveria ser utilizado. Então tem algumas coisas que a gente pode até discutir no futuro, ou rediscutir dentro do Partido Novo, mas o fato é que a gente está tentando estourar a corda pelo exemplo e independente do carro ou não, né, tem bastante jeito de seguir respeitando o dinheiro do imposto de vocês. Vai para o próximo aí, Marcos. Bom, mas para alcançar quando a gente desenhou aqueles pilares e para alcançar os objetivos específicos que a gente queria entregar como resultado dentro de um mandato, eu e meu time, a gente teve que correr para se posicionar bem dentro da Assembleia, né? Porque ali tem as comissões parlamentares, tem as frentes parlamentares que você consegue criar e definir. E aí, o que aconteceu? Eu vi ali, como empreendedor, já estou olhando também há um bom tempo que
os empregos na área de tecnologia seriam os principais, seria o setor que mais empregaria, é o setor seria o setor do futuro, mas já é o setor do presente, né? E eu vi que a comissão dentro da Assembleia, ela era esquecida. No ano antes de eu ter entrado, não tinha tido nenhuma sessão a comissão de ciência e tecnologia. Então, quando a gente começou a conversar, eu negociei, olha, eu quero isso aqui, mas eu quero a presidência. E daí eu consegui, então, presidir a comissão de ciência e tecnologia pelos próximos 2 anos e vou concorrer novamente para continuar pelos próximos 2. A comissão de atividades econômicas. Então, hoje eu sou presidente da comissão de ciência e tecnologia e presidente da comissão, e membro da comissão de atividades econômicas. Então, qualquer tipo de projeto de lei que vai impactar o ambiente de negócio, de alguma maneira vai passar por uma comissão que eu estou, onde eu posso trabalhar para barrar ou fortalecer esse projeto. Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, também eu sou membro. Frente pela Desburocratização, que o Ricardo Melão, meu grande amigo aqui da Assembleia, é o presidente, a gente criou junto e já vamos falar mais dele. E a Frente Parlamentar pela Transparência e Dados Abertos, que também é uma plataforma para nos ajudar na fiscalização, para ajudar a população a entender melhor os gastos e as atividades do setor público. E, obviamente, que hoje, a gente não colocou aqui, mas hoje, ou ontem, né, assumi a liderança da bancada do Partido Novo na Assembleia e vai ser mais uma ótima ferramenta para eu conseguir levar adiante as pautas que o Novo defende, as pautas que a gente acredita serem corretas para o Estado de São Paulo. Aqui só não vou entrar no detalhe, mas foram 473 proposições ao longo do tempo, 19 projetos de lei, a maioria para revogar alguma lei, e a gente vai entrar em detalhes das mais importantes, 15 indicações, e a indicação é quando você não tem quando não é prerrogativa do Poder Legislativo, a gente indica o Poder Executivo, o governo do Estado, a executar alguma ação. É claro que eles podem executar ou não, mas pelo menos a gente vai puxando a pauta, né? 4 projetos de resolução internos da Casa, né? E aí, normalmente, esses projetos de resolução são para extinguir cargos comissionados que são usados como ferramenta de negociação. 4 PECs que a gente participou, 12 requerimentos de informação, muitos desses requerimentos, 12 requerimentos, perdão, e 38 requerimentos de informação, muitos desses requerimentos de informação com a ajuda de voluntários fiscalizadores, que a gente vai falar um pouco mais depois, e 381 emendas em projetos de lei, que quando esses projetos de lei estão tramitando na casa, a gente tem a oportunidade de melhorá-los ao longo da jornada, ou tentar barrá-los ali, ou tentar barrar um artigo que vai ser prejudicial para a população, para o pagador de imposto, ou para o ambiente de negócio. Segue lá, Marcos, por favor. E aqui a gente separou, né, em toda a prestação de contas, quem ainda não recebe, por favor, manda uma mensagem aqui depois para a gente falando que quer receber. Todo mês a gente manda a prestação de contas mensal, falando um pouco disso, né, mas ali para você conseguir acompanhar mais de perto. Mas tiveram alguns projetos mais polêmicos e que foram importantes para o Estado de São Paulo, né? A reforma da Previdência, eu sei que esse foi um projeto extremamente polêmico, né? Tem algumas pessoas aqui que eu sei que são amigas e até familiares que foram prejudicados com o projeto, mas infelizmente a Previdência do Estado estava quebrada e aí a gente tem que tomar algumas medidas duras, né, de austeridade. Quando a gente deixa o Estado fugir da sua atividade essencial e começar a gastar um monte de coisa que não é sua função, a gente acaba tendo que, de tempos em tempos, fazer esses ajustes que prejudicam uma parcela da população. Eu sempre reforço, né? Por isso a importância da gente estourar a corda do exemplo e fazer com que o Estado gaste só com o que é essencial, porque daí a gente não precisa passar por tantas medidas aí que podem prejudicar uma parcela da população. Mas, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um estudo profundo, né, de todos os dados da reforma, mostrando que o Estado de São Paulo gastava ou tinha um orçamento maior com a Previdência do que com segurança do Estado, por exemplo, né? E alguns outros projetos importantes aqui, ó, a concessão dos zoológicos, o safari e jardim botânico, né? A nossa humilde opinião, não faz sentido o Estado, né, um poder público gerir esses serviços. Isso economizou aí 4 milhões ao ano que o Estado gastava para manutenção desses projetos, e quem conhecia também via que mesmo assim não sobrava dinheiro para investimento, né? Era 4 milhões de prejuízo, mas não tinha investimento, e ao longo do tempo, obviamente que esses lugares, entidades, serviços iam acabar sofrendo
se tornando precários, né? A concessão do ginásio de Ibirapuera, então eles já abriram um edital aí para concessão também, tem um impacto de uma economia de 525 milhões de reais e vai previsão de gerar 4.400 empregos, né? Aquela área toda ali, numa área nobre da São Paulo, até ali perto da Assembleia, né, que fica no Ibirapuera, pode ser um grande fomentador de negócios também. A extinção da Dersa e dentre outras entidades ou empresas públicas que foram extintas ao longo desses primeiros 2 anos, que ajudam a enxugar a máquina pública. Só a Dersa, por exemplo, acumulava aí 405 milhões de reais e foi alvo de vários escândalos de corrupção. Inclusive, eu estou tentando entrar na CPI da Dersa, né, que eu sou taubatiano, não sei se muitas das pessoas aqui são taubatianas também. Tem o Paulo Preto, né? Estou louco para investigar esse cara dentro da CPI da Dersa e estou tentando me posicionar ali dentro para continuar meu trabalho de fiscalização. Bom dia, Marcos. E alguns projetos que a gente votou contrário agora, né? O primeiro projeto, não sei se vocês lembram, logo que a gente entrou, a gente fez bastante barulho. Se o Estado está com o orçamento apertado, o primeiro projeto de lei que a gente ia votar era o aumento do salário dos fiscais da Fazenda, que tinham, né, que já tem uma média salarial alta, e aí não fazia sentido naquele momento votar aumento de salário para fiscais e não votar, né, uma melhoria para os professores, para os policiais. Lembra que a gente sempre fala que o orçamento tem que ser focado para as áreas essenciais, né? A gente trabalhou bastante para barrar, e era um impacto mais ou menos de 4 bilhões de reais que teria na folha de pagamento ao longo de 10 anos, e a gente conseguiu barrar esse projeto, né? A lei orçamentária para 2021, por que a gente sempre fala do orçamento? Na Assembleia acabou perdendo um pouco da sua... tem muita gente até chama de puxadinho do governo, né? Então, por muitas vezes, o principal projeto do ano é a lei orçamentária. E a gente foi bastante firme, contrário ao orçamento para 2021, que não sei se vocês acompanharam lá, né? Aumentou verba para publicidade do governo do Estado, reduziu verba da saúde no momento de pandemia. O governo travou uma batalha ali também para desvincular o recurso de ciências, né, da ciência e pesquisa, que no meio da pandemia também era um momento muito importante que não fizesse isso. E aí foi uma briga danada, né, apesar de ter sido aprovado. Esse é o grande desafio que eu sempre falo. Nosso problema é matemático. A gente precisa de mais gente boa lá dentro, de mais gente que entenda e que esteja disposto a tomar decisões duras também, para fazer com que o dinheiro seja gasto somente com o que é realmente necessário. Porque o orçamento foi aprovado com certa folga até. E o pior de todos, que talvez foi o projeto de lei, desculpa, que a maioria daqui deva se lembrar, né, que foi o pacotão de aumento de imposto, o famoso PL 529, que impactou todos os paulistanos individualmente, sem exceção, que foi um projeto votado em outubro, que dentre todas as coisas que tinham dentro desse projeto, tinha uma reformulação da cobrança do ICMS, e aí a gente está pagando a conta até hoje, né? Teve um aumento de imposto em vários setores, em vários tipos de serviços e produtos, e a gente conseguiu obstruir por mais de um mês. Foi lá dentro da casa vista como uma das piores derrotas do governo do Estado, mas mesmo assim eles conseguiram aprovar, e a gente vai, infelizmente, pagar essa conta. E aí já quero também reforçar de novo um projeto do deputado Ricardo Melão, que revoga esse artigo de aumento do ICMS. A gente já está com 40 assinaturas, e pode ser que a gente consiga aí passar das 48 para pôr para votação, né? Mas é claro que depende do presidente da Assembleia. A gente teve votação ontem, né? É sempre o candidato do governo que se elege. Dificilmente você consegue tirar por vários motivos, né? Por estrutura da casa, por cargos, por emendas, por interesses bons e ruins, né? Não dá para falar que todo mundo que vota num candidato ou no outro enfim, está fazendo alguma coisa irregular ou ilegal, mas é muito difícil tirar a presidência da casa dos candidatos do governo. Pode ir, Marcos, por favor. Pessoal, está todo mundo ouvindo bem? Vai dando um ok aí no bate-papo. Para que, de novo, para quem gosta de gente, eu estou vendo só a minha tela com a apresentação, não estou vendo ninguém. Está sendo doloroso para mim aqui não vê-los e ouvi-los. Mas aí a gente entra na pauta, né, na minha pauta do coração aqui, que é o empreendedorismo. Então, mais liberdade, menos burocracia é igual a mais oportunidades. A gente trabalha todo dia para conseguir gerar mais oportunidades para que as pessoas cuidem
melhor das suas próprias vidas. E aí, já no primeiro dia, eu e o deputado Ricardo Melão criamos a plataforma Revoga Já. Qual que é a ideia? Eu, como empreendedor, eu reclamava muito de burocracia. Reclamava de burocracia nas minhas escolas, reclamava de burocracia dos alunos que eu via, que a gente ajudava a formar e montar seu próprio negócio, né? Uma barbearia, um salão de beleza, e também tinha uma séria dificuldade para conseguir estruturar seu negócio. Às vezes, demora na entrega da documentação. Eu tive negócio em 5 cidades diferentes, então vi como é que era o processo de abrir e operar uma empresa em 5 cidades diferentes junto à prefeitura e às vezes diferencia muito, né? Uma tem menos burocracia, a outra muito mais, a outra é tudo no papel, uma é tudo online. Então a gente criou esse Revoga Já. Bom, eu não tenho a pretensão de saber todas as leis, normas, regras que atrapalham o seu negócio. Então a gente criou essa plataforma para provocar os setores e os empreendedores a nos passar quais eram as burocracias do seu setor. E a gente, agora que eu estou do lado de cá do balcão, né, tentar resolver. Mas a gente viu que muitos dos projetos que eram aprovados na Assembleia normalmente criavam uma nova regra, uma nova burocracia, e que a gente estava tentando limpar o estoque com o Revoga Já, mas era importante também colocar uma barreira para novas Gilberto, eu não consigo ler sua mensagem agora, daí se alguém conseguir me ajudar aqui. Mas a gente precisava colocar uma barreira para novas burocracias, né? E aí nasceu o Código de Defesa do Empreendedor. Depois eu explico um pouco de mais detalhes esses projetos. A desburocratização do comércio de beira de estrada, que foi nossa última vitória agora, sancionada e virou lei agora sexta-feira. Tem o PL 367, que ele propõe melhorias no processo administrativo tributário. Também tem bastante voluntário ajudando, especialista no tema. O Novo Futuro Tech, que é uma plataforma para qualificação e geração de oportunidade de emprego na área de tecnologia. E o Educação Empreendedora, que são os nossos principais projetos aí que geram oportunidades na veia aí, não só para a região, mas como para o estado de São Paulo inteiro. Vai lá, Marcos, por favor. Bom, pessoal, do Revoga Já, a gente recebeu 163 sugestões, né? 143 leis a gente colocou no nosso primeiro projeto de lei, eu e o Ricardo Melão, para a gente revogar. É claro que o processo para revogar uma lei ele é igual ao de aprovação, né? Então ele é moroso, ele tem que passar por todas as comissões, a gente tem que tirar algumas leis porque o deputado está aqui ainda, e tem muito deputado que está aqui há muito tempo, né? Então, se tiver um projeto de deputado que ele está aqui que ele está na Assembleia ainda, ninguém vai votar a favor, né? Tem ainda uma autodefesa ali da turma, faz parte do jogo. E a gente apresentou aqui, então, um projeto 772, né, que revoga 17 leis que estão em vigor. Tem a indicação 1625 de 2019 para o governo do estado, que revoga 126 leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, a gente não poderia fazer. A gente está construindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tentando convencê-los a fazer isso rápido. A gente sabe também que o processo é lento aqui na casa. E o PL 367, como eu falei, mudanças no processo administrativo tributário, que é quando você é autuado, por exemplo, pelo Estado, normalmente por cobrança de ICMS, né? Você, dependendo do valor do perfil, você pode recorrer administrativamente, que ele é mais rápido e não precisar ir via justiça comum, né? Então, a gente está tentando democratizar esse acesso e fazer com que ele fique melhor, mais célere, mais justo, que tenha mais paridade entre empreendedor e entre iniciativa privada e poder público. E a gente recebeu muita ajuda de especialistas do tema, da OAB Pinheiros, da FGV, e eles que estão ajudando a gente, e o Flávio Molinari, que é o nosso especialista tributário do time, que está liderando aqui dentro do gabinete. Vai lá, Marcos. O pessoal falou que apareceu um risco na tela aqui. Para mim também aparece, se você conseguir tirar aí. Pessoal, para mim, esse projeto de desburocratização do comércio de beira de estrada, quem está acompanhando nas redes, viu? Para mim, isso é uma vitória. Às vezes a gente não consegue entender o tamanho do impacto de uma pequena ação ou de uma pequena burocracia que o Estado impõe, a gente não faz a menor ideia, né? Então, quando a gente lançou a plataforma Revoga Já, uma colega, não sei, talvez ela até esteja aqui assistindo com a gente, a Antônia, opa, saiu a apresentação, ela ligou falando, Sérgio, a gente está recebendo bastante autuação porque a gente vende produtos in natura ali e caldo de cana. E hoje todo mundo já sabe que eles vendem de tudo, né? Vende o docinho que eles mesmos produzem, queijo,
Cara, são normalmente produtores rurais e a gente quer ajudá-los, né? Quando a gente fala, algumas pessoas já me perguntaram, pô, Sérgio, mas você fala muito de empreendedor, 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 parece que você está defendendo um empresário. Eu sempre gosto de reforçar, né? Só as micro e pequenas empresas no Brasil geram 70% dos empregos, são 99% das empresas, 52% né, desses empreendedores dessas empresas são familiares. E esse que é o empreendedor brasileiro. Então, quando você defende um ambiente de negócio melhor, melhoria para as pessoas poderem começar seu próprio negócio, trabalhar, você está mexendo na veia e normalmente com quem mais precisa, né? E essa lei, a gente não tinha noção do quanto ia impactar. O que a gente fez na lei? A gente falou, olha, a partir de agora, o comércio de beira de estrada pode comercializar o que quiser, com exceção de bebidas alcoólicas, que foi uma solicitação de alguns técnicos, né, do DR. E é isso. Simples assim. Então, quase todos eles estavam recebendo notificações e pedindo ajuda, e a gente foi descobrir que, olha, são 5.553 comerciantes cadastrados no DR. Então, são muitos produtores rurais, muitas pequenas famílias. No cálculo deles, são 90 mil pessoas impactadas, porque a gente viu barraco que tem 1 ou 2 pessoas trabalhando, tem barraco que tem 6, 7 pessoas trabalhando, porque eles estão abertos quase que o dia inteiro, né? De logo cedo até a noite. E normalmente também, várias vezes, tem o pai, a mãe, o filho, o irmão trabalhando. E esse foi, para mim, uma das grandes vitórias, né? A sanção foi muito complexa, né? Porque a gente teve que convencer o secretário de Logística e Transportes do Estado, conversei bastante com o vice-governador, para você ver como, às vezes, a gente não tem noção também de como uma lei pode atrapalhar, né? O vice-governador foi até, caramba, Serginho, então o suco de milho que eu tomo lá na barraquinha quando eu estou indo para Jales é contra a lei? Eu falei, vice-governador, esse suquinho que você está tomando ele é contra a lei, vamos resolver isso agora. E aí, sexta-feira foi sancionado, né? Então virou lei. Agora desburocratizamos o comércio de beira de estrada, que eles possam trabalhar em paz e gerar mais emprego e aumentar suas receitas também, né? E aí, como eu falei, né, tem alguns outros projetos aqui para melhorar a vida de quem quer gerar emprego e renda. Esse Código de Defesa do Empreendedor, pessoal, lembrando que todos esses projetos foram aprovados por unanimidade na Assembleia, tá? O Código de Defesa do Empreendedor e o Comércio de Beira de Estrada. Sentei para conversar com a bancada do PSOL, bancada do PT e mostrei como é que esse pequeno empreendedor que se beneficia disso, né? E esse código, o que acontece? São 3 principais regras ali do Código de Defesa do Empreendedor. O primeiro é uma obrigatoriedade da análise de impacto regulatório. Qualquer nova lei, norma, regra que seja proposta pelo governo ou pelo legislativo tem que mostrar por que aquilo é bom para a população e não bom para o Estado. Depois dá um exemplo até que eu vi a Luísa aqui da Buser aqui. O segundo é que o Estado teria prazos para responder o empreendedor, né? Então, por exemplo, se você está pedindo uma licença de baixo risco, ele é licença automática. Se você quer uma licença de médio risco, a gente tinha colocado um prazo para o Estado de 30 dias. E se você quiser uma licença de alto risco, que fosse 60 dias. Por que isso? Porque às vezes você vê que as pessoas fazem um investimento e não tem retorno de quando pode começar a trabalhar. E às vezes o Estado foca muito nas burocraciazinhas de baixo risco e deixa o alto risco de lado, e aí muita gente acaba fazendo errado ou começando sem licença. Então, a gente colocou uma licença automática caso o Estado não cumprisse aquele prazo, porque a gente viu também que a grande maioria dos empreendedores tem a documentação correta. Às vezes vai e volta, mas a maioria tem. Então você coloca uma burocracia enorme para tentar barrar gente de fazer coisa errada e você só está punindo quem está fazendo a coisa certa. Porque a pessoa que está fazendo coisa errada, ela vai fazer com licença ou sem licença, né? Então, esse licenciamento, licenças tácitas para a gente era muito importante. E o terceiro, não menos importante, era fiscalização orientativa. A gente quer o Estado parceiro do empreendedor, não inimigo, né? Então, a primeira fiscalização do Estado seria sempre orientativa. Obviamente que tem casos que você pega um crime muito grave ali, tem que ser punido, né? Tinha algumas exceções, mas que a primeira fosse orientativa para o empreendedor ter tempo de se reajustar, reorganizar e cumprir o dever, em especial o ICMS, né, que é o imposto mais complexo do mundo. E aí eu vi que tem o pessoal da SECRA aqui, a gente sabe que o empreendedor médio e maior às vezes fica na mão de um pequeno erro e toma uma multa que inviabiliza todo o seu negócio. Isso por erros justos, né, por erros de cálculo, porque a gente gasta muito dinheiro e tempo para calcular o quanto de imposto a gente tem que pagar. E o PL 367, que é melhoria no processo administrativo. E o pior de tudo, né? Esse Código de Defesa do Empreendedor, aqui está um pouco da arte da política
e princípios e valores, né? A gente conseguiu, foi um amadorismo, posso dizer assim, meu e do Ricardo Melão, né? A gente conseguiu articular tudo, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo, justo quando aquele PL 529, que aumentava o imposto, chegou na Assembleia. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e foi para a mão do governo do Estado de São Paulo e chegou o aumento de imposto na Assembleia. Então, em 15 dias, o governo do Estado sancionaria ou vetaria o nosso projeto, né? E eu e o Melão falou, cara, não vamos deixar passar isso aqui, vamos pro pau, vamos brigar, e a gente foi dois dos talvez mais assíduos ali brigando contra o aumento de imposto. E aí, obviamente, que a gente recebeu um belo veto de presente, mesmo a gente tendo construído esse projeto com várias audiências públicas dentro do governo, com entidades do setor privado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas aí é a política, né? Vetaram o nosso projeto e a gente está tentando articular e fazer com que ele seja assunto retomado, ou para a gente derrubar o veto, ou para que o governo proponha e protocole esse projeto e implante, né? Porque para a gente não precisa ser nosso. Tem que acontecer, que tem que ser feito para melhorar o ambiente de negócio. E aí, discordo, obviamente, que dessas represálias políticas faz parte, mas é inadmissível, né? Colocar uma vontade política ali na frente do que de bons projetos. E aí o 367 hoje foi aprovado, ele foi pedido vista, na verdade, na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça. Ele está já tramitando na Assembleia e a gente dá mais detalhes no futuro, mas é mais uma grande ferramenta para melhorar o ambiente de negócio. Pode ir, Marcos, por favor. Pessoal, esse que é o Novo Futuro Tech, né? Eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, alguns de vocês sabem, tive por um ano o escritório dentro do Parque Tecnológico de São José, porque eu queria estar imerso ali no meio das startups, no meio das empresas de base tecnológica, que eu, de novo, acredito que serão grande parte dos empregadores do futuro. E aí a gente começou a ver todo mundo reclamando, poxa, cara, tá faltando mão de obra, tá faltando gente, estou precisando de gente, estou perdendo gente para fora do Brasil, estou perdendo gente para empresas maiores. E a gente começou a tentar encontrar ferramentas, e aí vem um pouco do que eu já fiz na vida também, né? Como empreendedor. Eu tinha escolas, né? Então eu conectava, formava pessoas para começar seu próprio negócio. Então, o Fabiano, que está aqui hoje, sendo ele que é o coordenador desse projeto aqui, e a gente já conseguiu, a gente desenhou 5 etapas, né? A gente tem a captação de novos alunos, que essa é a parte fácil, né? Porque tem uma demanda enorme. A gente conseguiu encontrar uma plataforma parceira que realiza os cursos, chama Digital Innovation One, faço questão de falar aqui, o fundador eu conheci, já ficou um grande amigo aqui, e doou várias bolsas para a gente dentro da sua plataforma. Inclusive, eu consegui conectá-lo com o governo do Estado de São Paulo e com o governo do Estado de Minas Gerais, e ele doou bolsas e tem parcerias agora com ambos os estados para formar as pessoas que mais precisam ali numa parceria gratuita. E a gente tem aqui, depois a gente viu que é o seguinte, adianta só colocar o aluno, fazer com que ele se inscreva numa plataforma educacional, né? Seria bacana a gente ter mentoria. Então a gente começou a encontrar parceiros voluntários que dessem essa mentoria. A gente começou com a comunidade Dev Júnior aqui de Taubaté, que é uma garotada muito bacana, são desenvolvedores, programadores ali, tem uma comunidade com o propósito de crescer a comunidade, né? Então para eles fez todo sentido dar o pontapé inicial com a gente, e aí agora entrou junto e no lugar deles ali em algum momento a Reativa aqui no Vale do Paraíba. Então a gente tem uma comunidade de apoio aqui no Vale do Paraíba. O negócio deu certo, a gente começou a escalar, foi para Campinas em parceria com a Campinas Tech e para o Vale do Paranapanema, lá do outro lado do estado, com a Fomenta Vale, outra comunidade de apoio. Então a gente testou a ideia aqui no Vale do Paraíba, funcionou, estamos escalando, já tem outras regiões entrando, a Baixada Santista e algumas outras. A gente tem 6.900 alunos inscritos só com DDD-12, então só daqui do Vale do Paraíba tem 6.900 alunos inscritos. A gente já conseguiu cadastrar ali mais de 500 vagas na plataforma e a região de Campinas entrou com 240 vagas de treinamento interno nas empresas, e só grandes empresas ali, né? Ambev, enfim, depois a gente tem divulgado na prestação de contas. E as empresas parceiras aí, 33 empresas parceiras que divulgam suas vagas. E, além de tudo, né, então tem a comunidade de apoio, a gente encontrou parcerias com alguns profissionais de RH que ajudam essa turma a levar adiante, e a cereja do bolo, que é a 5ª etapa, que são as vagas de emprego, né? Então, eu não estou preocupado com esses 6.900 alunos, eu estou preocupado se eu estou empurrando cada aluno que entra para a vaga de emprego, que para mim é a oportunidade, é a geração de
de valor desse programa, né? Então, a gente está tentando evoluir bastante nisso. Tem ganhado escala. Parabenizo de novo e agradeço aí ao Fabiano por liderar esse projeto, que está sendo, né, talvez, é o meu preferido de tudo isso que eu falei para vocês aqui, porque você consegue ver impacto mais objetivamente, né? Então, parabéns aí, Fabiano. Passa para o próximo aí, Marcos. O Fabiano é o cara que toda live que vocês virem, ele vai estar com aquela mandala lá atrás. Já vão saber quem é. Bom, pessoal, e aí encerramos um pouco aqui a fala de empreendedorismo, né? Vocês viram que tem bastante coisa. Queria contar uma historinha rápida aqui, que eu vi que o Arnaldo Barbalho está aqui, o Jeff, eu não sei se entrou, mas o Edson Mergulhão está aqui. Em 2015, 2016, quando eu comecei a ficar indignado com política, a gente tentou criar um grupo, lembra, Barbalho? Que era o Reinventando São José dos Campos. Porque a gente falou, eu não quero só ficar reclamando do que está errado, né? A gente quer tentar propor soluções para provocar o poder público. A gente não quer ser aqueles chatos que só ficam gritando e não propõem nada. Só que a gente foi puxar os dados na prefeitura, eu lembro que eu fui, né? E aí tinha que pôr o CPF para você ter acesso aos dados. No site não tinha dados tão bons. E aí, quando eu recebi os dados de volta da prefeitura, era um monte de papel, né? Não fazia sentido nenhum. Você não ia conseguir ler ou tirar alguma informação daquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça de que a gente tinha que criar uma ferramenta para que os dados fossem melhor apresentados, né? Dados abertos de maneira estruturada e que a gente tivesse melhor transparência. E aí a gente criou a Frente Parlamentar pela Transparência de Dados Abertos. Tem uma frase que eu gosto bastante, está escrita ali até, na transparência não é o objetivo fim, ela é o meio, também um princípio, um valor que devem sempre ser seguidos. E aí são cinco frentes aqui. Primeiro, a gente tem que dar o exemplo, né? Não adianta só cobrar a transparência dos outros. Então, a gente foi e desenhou um portal de transparência do mandato, de toda a informação que a gente tem acesso lá da Assembleia. A gente criou o portal de transparência do Legislativo, que coloca lá quem são os funcionários, quanto gastamos com a verba de gabinete, quanto que a gente fez com isso, com aquilo. Está lá bem transparente de uma maneira mais didática, né? Se você entrar no portal da transparência da Assembleia, os dados estão lá, mas cada um num ponto e cada um de um lado, cada um de um jeito. Então tem um dashboard bacana e, mais importante, né, todo mundo sabe que a gente tem as emendas parlamentares impositivas. Por ano, cada deputado tem mais ou menos 5 milhões de reais que a gente destina no orçamento, né? Pode ser para sua região, pode ser para uma pauta específica. Metade tem que ir para a saúde, metade pode ir para o resto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Só que em vários dos momentos existe aquela discussão de que há corrupção nas emendas, né? Que tem devolução de dinheiro. Então eu mando dinheiro para que seja contratada a empresa que eu indiquei. E aí tem uma lenda na casa aqui que não sei se é verdade ou não, mas até é descrita no livro O Nobre Deputado, que tem 10%, 20% de volta para o parlamentar ou para o grupo político. Então, a gente está criando um dashboard também das emendas parlamentares. Para onde vai esse dinheiro, para onde vai esse recurso. E a gente está em conversas aí com um instituto muito bacana de fiscalização, combate à corrupção. Talvez eles adotem essas ferramentas, né? Porque aí daria até mais legitimidade. Porque aí eu quero parabenizar o Diego do nosso time aqui, que é o cientista de dados e que, junto com a equipe de comunicação, criou essas plataformas. E só que isso, muitas vezes, ele gera um impacto rápido, né? Pô, o Sérgio que fez, legal, mas, na verdade, ele vai criar um caos aqui, né? Você é boicotado na casa, e aí um deputado meio que expor no outro, talvez não seja o melhor caminho para dar legitimidade para a ferramenta, para fazer com que ela tenha vida perene. Então, a gente está encontrando um instituto que talvez assuma essas duas ferramentas. Lembrando que emenda impositiva são 5 milhões de reais, se eu tive que responder na rede social, são emendas que todos os deputados têm, independente se é da base do governo, é obrigatório. É uma lei que exige que o executivo pague e execute essas emendas. Então, elas não são fruto de negociação nenhuma. Tem as emendas voluntárias, que eles chamam aqui, que aí a gente sempre ouve, né? Para votar tal projeto, fulano ganhou tanto de emenda. Isso aí corre solto aqui também, né? Mas aí reforço que a gente, da bancada do Novo, vota por princípios e valores, e a gente é um partido bem previsível. Vocês vão saber como é que a gente vota, sempre conhecendo um pouco mais o projeto. Isso faz com que a gente até perca um pouco de ferramenta de negociação na casa, né? Para tentar fazer com que nossas pautas andem adiante, mas esse é o caminho, esse é o melhor jeito, né? Fazer o que é certo do jeito certo é o único caminho a ser seguido.
E aí tem o executivo. Bom, se a gente quer dar o exemplo, a gente também quer cobrar o executivo que ele seja mais transparente. Afinal de contas, são 240 bilhões de reais o orçamento do Estado, né? E aí, isso é uma coisa importante. Dentro da Constituição, né, as questões legislativas ficou muito focado no Congresso e o município também tem bastante função legislativa. E o que sobrou ficou para o Estado. Então, a gente tem poucas pautas aí que vão impactar muito a vida das pessoas. E aí, por isso que a fiscalização do orçamento é talvez uma das principais ferramentas aqui que a gente tem para fazer que o nosso imposto seja bem utilizado. E aí, o terceiro pilar é aprimorar a legislação. Então, a gente já protocolou um projeto de lei de dados abertos que tenta colocar as regras de como esses portais e de como os dados devem ser apresentados para a população. E o quarto, que a gente até deixou uma emenda em parceria com a Transparência Brasil, a gente vai fazer um projeto piloto de capacitação de servidores públicos. A gente viu que grande parte dessa falta de transparência não é por má vontade, às vezes, é por apenas falta de conhecimento ou falta de diretriz da parte de cima. Então, a gente vai criar uma capacitação de servidores públicos, que vai começar em breve. E talvez o mais importante aqui, que a gente começou sem querer, né, é a capacitação do cidadão, e a gente criou o voluntário fiscalizador. Olha que legal, a gente começou o seguinte: no meio da pandemia, a gente começou a brigar muito com os portais de transparência, porque a gente queria fiscalizar os contratos, né, que saiu vários indícios de corrupção no começo, e aí a gente trouxe vários voluntários que começaram a ajudar a gente a fiscalizar esses contratos. Pega o CNPJ, vê se o contrato social é compatível com o valor do recurso que ele está recebendo. Isso tudo foi interessante. E aí, a gente deu um treinamento para 2 pessoas no primeiro dia. Daí eu lembro que eu estava conversando com o Marquinhos, que está aqui com a gente. Cara, vocês gravaram esse treinamento? Porque se entrar mais gente, a gente só pede para eles assistirem o vídeo, né? Daí, putz, não gravamos. Bom, vamos gravar a próxima? Vamos. Cara, ao invés de gravar a próxima, vamos abrir, fazer uma live para ver se a gente tem aderência. Cara, vamos criar um cursinho vamos treinar o cidadão a fiscalizar o poder público, que era uma das deficiências que eu tinha também. Daí parabenizo o Marcos aí que liderou esse processo. No começo já se tornou um sucesso bacana, né? A gente teve mais de 700 pessoas inscritas, às vezes tinha ao vivo ali 600 pessoas na live. A gente trouxe gente do Ministério Público para falar como fazer uma denúncia, especialista em lei de acesso à informação, como é que você exigia os dados legalmente para a prefeitura ou para o Estado para ele entregar para você. A gente ensinou como utilizar os portais de transparência, como fiscalizar, enfim, tinha uma série de ferramentas que a gente deu ali para a pessoa fiscalizar a licitação, né? Então foi muito bacana, a gente teve bastante adesão e a gente vai dar continuidade nisso em breve. Vai para o próximo aí, Marcos, por favor. Bom, e aí, impossível, em 2 anos, às vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? A gente já está 1 ano, metade do meu mandato, a gente está vivendo nessa pandemia. Eu espero que, sei lá, que nenhum de vocês tenha sofrido aí com seus familiares. Infelizmente, ontem faleceu a mãe do meu cunhado, que eu tinha bastante carinho, né? Então, na minha família, graças a Deus, todo mundo está bem por enquanto, mas infelizmente está começando a chegar mais perto, né? Não sei se tem se o Fred está aqui, imagino que não, mas momentos duros, né? E hoje a gente bateu um recorde, 2.340 óbitos, pessoal, nas últimas 24 horas. A gente tem trabalhado bastante isso, né? A gente está vivendo falta que boas lideranças políticas fazem, a falta que um bom líder de crise para liderar a nação nesse momento e que trabalhasse nacional, estadual e municipal juntos, né? E a gente está talvez entrando aí no que pode ser a pior fase da pandemia, tanto com relação à saúde, tanto com relação a quem tem alguma empresa, quem tem emprego, né? Tanto quanto a economia. Algumas coisas que a gente pediu enquanto isso, né? A gente continua exigindo, né, e pedindo e cobrando que o Estado faça. A gente não pode fazer pela Assembleia, mas que tenha suspensão e adiamento dos impostos, das obrigações acessórias, para pelo menos dar um respiro, né? A gente teve o aumento de imposto que a gente combateu no meio da pandemia, só que às vezes o Estado funciona assim, né? Aumenta o imposto para depois tentar te dar um crédito que vai ser difícil fazer com que chegue na ponta. Não. Alivia as despesas, né? Alivia o imposto às obrigações acessórias, que já seria
uma forma de uma ajuda direta a cada empreendedor. A gente criou o Boletim do Empreendedor lá no começo, porque não sei se vocês lembram, né? No ano passado tinha várias medidas federais, estaduais, municipais, e que a gente tentou compilar num boletim, a gente disparava e tentava ajudar a fazer com que aquilo chegasse no máximo de pessoas possível. A gente sabe que muitas ferramentas aí de crédito que foram lançadas, infelizmente não chegaram a ponto, né? Continuam bastante burocráticas. A gente fiscalizou quase todos os hospitais da região, fiscalização e apoio à ampliação da capacidade hospitalar, né? A gente ficava enchendo o saco da Secretaria de Saúde, da Diretoria Regional de Saúde, que é aqui na frente de casa. Eu tenho respeito pelos profissionais que trabalham ali, que estão fazendo um trabalho bacana, mas as informações ainda são difíceis de serem compiladas, né? Mas a gente ficou em cima. Né? A gente brigou bastante pela ampliação da capacidade hospitalar, especialmente aqui do Vale do Paraíba, Litoral e Serra. A gente ainda vive um problema em Campos do Jordão, né? Foi anunciado 8 leitos e até agora a gente não conseguiu vê-los em execução. Deve visitar lá em breve para confirmar se já está instalado. Que mais? Intermediação entre setores e governo do estado para revisão de protocolos de flexibilização. Vocês devem lembrar, né? No começo da pandemia a gente fechou tudo, ficou fechado tudo por 2 meses, enquanto a gente não tinha uma solução, não tinha uma saída, não tinha uma previsibilidade no que ia acontecer. Então a gente começou a intermediar escolas de cursos livres, por exemplo. A gente conseguiu fazer com que eles deixassem de serem considerados escolas tradicionais para entrar no mesmo sentido do comércio, porque tem uma dinâmica parecida. Se essas escolas, como aquelas que eu trabalhei por 10 anos, terminado todas elas, porque você pensa, não ser quebrado todas. Grande maioria, infelizmente, até a minha primeira empresa, né, que foi da onde eu consegui tirar todo o resto do que eu conquistei empresarialmente, infelizmente não aguentou a pandemia e fechou. Então, muita gente fechando. A gente conseguiu bastante discussão com bares e restaurantes, com o Estado também, para melhorar medidas de flexibilização. Enfim, a gente tentou construir ao longo do tempo um diálogo com o Estado, né, cobrando quando a gente considerava erradas as medidas, e a gente ainda está sofrendo, parece, com os mesmos erros de hoje, né? A vacina, que aí é responsabilidade do governo federal, foi ridícula a atuação do governo federal ao longo do tempo, né? A nossa principal solução, não negociamos, não investimos em mais opções de vacina lá atrás no começo, e agora a gente está num ritmo bastante lento de vacinação, em percentual da população. Ampliação da capacidade hospitalar, né? A gente ainda está chegando no máximo da capacidade, tinha espaço para crescer mais, em alguns lugares não tem mais por falta de RH, mas não teve uma coordenação entre governo federal e estadual para garantir que a gente não pagasse essa conta, que a gente não estressasse tanto o sistema de saúde também. Uma coisa importante para ajudar na prevenção, né? A gente ainda faz muito pouco teste e rastreamento de contágio. Se a gente fizesse mais teste, conseguiria colocar e separar ou isolar quem tivesse contaminado, quem tivesse com testado positivo, e também colocar uma quarentena nas pessoas que tiveram contato com ele, para a gente poder ter segurar as taxas de transmissão, né? E o apoio e acompanhamento da vacinação dos que furarem a fila da vacina também, né? Teve projeto de lei votado na Assembleia do deputado Rene, que aumenta aí a punição para quem fura a fila, né? Aumenta a punição de servidor público que agir com corrupção ou que for corrupto durante a pandemia. Essas são algumas das ações, né? Essa ainda faz parte da minha vida, do meu dia a dia, toma bastante tempo do que a gente está fazendo, né? A gente pode responder um pouco de perguntas aí no final sobre isso também. Vai lá para o próximo, Marcos, por favor. Pessoal, aqui uma parte bastante positiva, né? A gente desenhou, todo mundo que me conhece sabe que a gente criou um programa de voluntários. Eu fui eleito por ajuda de voluntários, né? A gente tinha mais de 400 voluntários conectados ali, ajudando em várias das cidades. Vi alguns amigos aqui de Guaratinguetá também que participaram, que estão participando aqui com a gente. De várias cidades aqui do Vale, em especial, que me ajudaram entregando panfleto aí em São Paulo, na cidade de São Paulo também, para ser mais específico. E agora, durante o mandato, a gente criou um programa de voluntariado chamado Construtores de um Novo Futuro, né?
A gente tem 68 voluntários já presentes que atuam diariamente com a gente, então, na fiscalização, acompanhamento de agenda, porque uma das coisas que eu quero é o seguinte, bom, eu estou no meu primeiro mandato, estou aprendendo muita coisa nova que eu não fazia a menor ideia, e quanto mais gente a gente conseguir engajar na missão de aprender ou vivenciar comigo aqui os problemas reais, mais chance a gente terá de pensar em soluções melhores, escolher melhor quem são os nossos representantes e também correr atrás para garantir que a gente resolva o problema, né? Que problemas a gente tem de monte e às vezes parece que passam 10 anos, 20 anos e a gente continua vendo os mesmos problemas, né? E como a gente já falou aqui em alguns exemplos, geração de oportunidades, que é para que a gente consiga tomar as rédeas das nossas vidas, né? Vai lá, Marcos. E aí, pessoal, eu queria encerrar com o que se tornou um sonho agora dos próximos anos. Eu vi aqui bastante gente ligada à educação e alguns diretores parceiros. Eu vi a Cláudia aqui, mas não sei se tem algum outro. Eu estou com a apresentação da tela aqui, com a apresentação na tela, então não consigo ver os rostinhos e o nome de cada um. Mas a gente fez uma parceria com o Sebrae. O Sebrae tem uma matéria eletiva que chama Crescendo e Empreendendo, e ele capacita os professores e os alunos a todas as competências ali de empreendedorismo, ajuda o aluno com várias ferramentas que me ajudaram muito ao longo da minha vida e que eu considero importante. Então, hoje, no ensino médio do Estado de São Paulo, é obrigatório na grade curricular, tem ali a sua eletiva, né? E essas eletivas são construídas baseadas no projeto de vida dos alunos. Então, acho que esse projeto de vida vai ser um grande fator de mudança para melhoria dos resultados dos alunos da rede pública, né? Os professores trabalham com os alunos seus projetos de vida e aí dentro das eletivas que agora tem espaço para elas, eles compõem essas eletivas baseado na demanda dos projetos de vida dos alunos. E vários deles em várias escolas, ou independente se quer ser empreendedor ou não, vai ter espaço para ter essa eletiva Crescendo e Empreendendo. Então, a Cláudia que está aqui foi uma das primeiras. Eu vi não sei se a Elimara também, minha tia, tem uma escola lá em Caçapava, também aderiu. Hoje a gente tem já tem 20 escolas aqui da nossa região conectadas, que estão em contato com o Sebrae, estão sendo capacitadas, estão sendo treinadas e vão implantar isso nas suas escolas. Ele é um projeto bem simples, basta o diretor querer, que a gente conecta os dois e o Sebrae começa a capacitação, por enquanto virtualmente, né? Então, a minha meta aí até o final do mandato, eu queria pedir a ajuda de vocês. São 339 escolas que a gente tem aqui na nossa região, que a gente consiga levar empreendedorismo para todas essas escolas aqui e fazer uma transformação ali no ensino médio, ensinando as crianças e os jovens e adolescentes como é que eles empreendem, como é que eles conseguem criar e gerar oportunidades para a sua própria vida, né? Agradeço aqui os diretores que estão participando com a gente, que estão nesse projeto, né? E aí, se você conhecer algum diretor de escola aqui da região, ou de fora também, porque essa conexão é bem fácil de fazer, nos ajudem, mas a meta se tornou transformar o Vale do Paraíba, Litoral e Serra, né, mais empreendedor, e a gente vai começar pelas escolas, e a gente quer plantar essa semente que a gente acredita que vai colher um fruto muito grande no futuro. A gente viu isso acontecer também em São José dos Campos, eles implementaram empreendedorismo nas escolas, já na rede municipal, né? E aí você vê que o ambiente no ensino médio ele se torna muito mais propício para a discussão de novos negócios, de novas ideias. E a gente tem certeza que isso vai ter um impacto muito grande. Então, Gilberto, vale para São Paulo também. É que a meta aqui a gente está construindo aqui na região, mas isso ele é facilmente replicável. Basta o diretor querer. O Sebrae tem regionais no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, mas em São Paulo inteiro também. Aqui no Vale do Paraíba, Litoral e Serra, por exemplo, tem 2 regionais que a gente conecta. Então, isso serve para qualquer lugar do estado. Eu vi que tem bastante gente de todas as regiões, mas como eu falei, para a gente o importante é a gente vai... Como eu moro aqui em Taubaté hoje, né? A gente testa aqui na região e tenta fazer esses projetos serem facilmente replicáveis junto com voluntários. Então, vocês nos ajudarem aí nessa missão. Talvez essa meta... tem uma frase famosa aí que vocês devem conhecer, né? Se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. E a gente vai multiplicando até chegar no estado inteiro. E aí ajuda, né? Hoje está tudo remoto também, né? A Cláudia pode falar depois, a gente faz reunião virtual com os diretores, com o Sebrae. Tá fácil fazer isso chegar no estado inteiro. E aí, pessoal, para encerrar, fica aqui o meu convite para vocês.
a gente juntos aí construir um novo futuro para a nossa região, para o nosso estado de São Paulo. Estou muito feliz de completar 2 anos de mandato. Adoraria que esse evento tivesse sido presencial. Eu espero bastante que vocês se cuidem aí e que cuidem das famílias de vocês, cumpram os pré-requisitos básicos aí para diminuir as taxas, né, ou a chance de transmissão, máscara, álcool gel, distanciamento quando possível. Vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga sair dessa logo e voltar à nossa vida normal logo.